A gente fica sempre nos bastidores, né? E muitas de vez em quando a gente tem que vir aqui na frente também para pregar um pouco a palavra de Deus. E hoje nós preparamos uma mensagem para vocês, vindo do coração de Deus, e eu pedi aos irmãos que já abriram as suas Bíblias lá em 1 Coríntios 1, do verso 26 em diante. Eu vou usar um pouco a tela mesmo, e alguém fica mais esperto, fica lá do lado do João, lá, ou do Henrique, não sei, ou do João Henrique, ou do Guilherme, para poder ajudar lá. João 1 Coríntios 1, do 26. Nós vamos ler do 26 até o 30, apesar da mensagem estar até o 26. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Só até aí, até o 29. O nosso título de hoje, da nossa mensagem, é o chamado de Deus. E, primeiramente, para você ser um servo chamado por Deus, para você ser um servo usado por Deus, Deus não está preocupado com a sua capacidade intelectual, Ele não está preocupado com a sua formação, Ele não está preocupado com a sua profissão, e nem mesmo Ele está preocupado tanto com o seu preparo bíblico, apesar que o preparo bíblico é muito importante, mas Ele não está preocupado quando Ele te chama, se você tem um preparo bíblico ou não. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do 35 ao 51, Mateus e Marcos escrevem que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, quando viu os irmãos Simão e André. Na verdade não é João 1,35 não, é Mateus 4, do 18 ao 22. Mateus e Marcos escrevem que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, quando viu os irmãos Simão e André. Os dois homens estavam pescando, e anteriormente eles já tinham tido um encontro pessoal com Jesus. Aí sim, lá em João, do 1 ao 35, quando eles estão junto ao rio, eles têm um encontro com Jesus, tá? E eles começam a ter esse primeiro encontro com Jesus ali. Esse segundo encontro, ele tem lá no Mar da Galileia, mas eles ainda não tinham se tornado os discípulos de Jesus, em tempo integral. Eles continuavam exercendo a profissão de pescador. Em Mateus 4, do 18 ao 22, nesse contexto, que Jesus convidou os dois irmãos a segui-lo, pois eles passariam a ser pescador de homens. A Bíblia diz que tão logo os dois irmãos deixaram suas redes e seguiram Jesus. Foi nessa ocasião que também Tiago e João também receberam o mesmo chamado de Jesus para deixarem seus afazeres e segui-lo. Pouco tempo depois, a gente não sabe mais ou menos o tempo, tem o terceiro chamado que todo mundo pensa que é o mesmo chamado que existiu lá em Mateus, mas não é. Se vocês olharem lá em Lucas 5,11, Jesus fala: a vos fareis pescadores de homem. Não se trata da mesma ocasião registrada por Mateus e Marcos. Em Lucas, parece que Jesus direcionou apenas ao apóstolo Pedro. Se vocês prestarem atenção no versículo, bota aí, por favor, Lucas 5,11. Mais para frente. Não, 5,10, desculpe. Volta. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, diz Jesus a Simão. Ele está dizendo somente a Pedro. Simão, que depois chamou Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens.
Em Lucas, parece que Jesus direcionou apenas ao apóstolo Pedro a declaração figurada sobre ele ser um pescador de homens. Mas ele disse, bota lá de novo, 5:10. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. As passagens, elas são muito parecidas. As duas têm algumas declarações que diferem de si de uma forma muito interessante. Na primeira delas, Jesus diz, vos fareis pescadores de homens. A ênfase está no processo e no esforço, isso é, eles seriam feitos pescadores de homens. Na segunda declaração, Jesus diz literalmente a Pedro, não temas, você vai ser pescador de homens. Ele não está dizendo para Pedro o que fará, ele fala assim, você vai ser pescador de homens. Isto é, certamente eles seriam pescadores de homens e teria sucesso nessa tarefa. Tá? Mas quais são as características de pessoas que são pescadores de homens? E hoje nós estamos falando sobre o chamado de Jesus. Os discípulos que Jesus chamou para serem pescadores de homens eram pessoas perfeitas? Usando como exemplo Pedro, André, Tiago e João, os textos bíblicos mostram que eles tinham muitas debilidades. Vamos lá. Primeiro, eles tinham carência de discernimento espiritual. Eles tinham carência de discernimento espiritual. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Segundo, eles tinham carência de simpatia. Muitas vezes eles não eram simpáticos. Também tem vários textos que eu não vou citar que falam sobre isso. Eles tinham deficiência de humildade. Como esses são textos só? Não, também não é um texto só, são vários textos. Eles tinham a carência de um espírito de perdão. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Tem vários textos que falam sobre isso. Isso eu estou falando dos discípulos, não estou falando de Jesus. Eles tinham carência de serem perseverantes na oração. E eles tinham uma carência de coragem. Muitas vezes eles não eram corajosos. Mas eu estou falando de pessoas que foram chamados para serem pescadores de homens. Eu estou falando de pessoas que deveriam ser chamados por Jesus, escolhidos os melhores. Não. Jesus escolheu pessoas simples para serem pescadores de homens. E isso torna extraordinário o fato de Jesus ter tomado indivíduos tão comuns. Eles eram simplesmente pescadores na Galileia e ter os transformados em pescadores de homens. Segundo passo, Deus não se preocupa com a sua fraqueza mental. E aí, quando eu falo fraqueza mental, não é deficiência mental. É aquela fraqueza mental que fala, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não tenho capacidade para isso. Deus não se preocupa com isso. Moisés achava que não era a pessoa certa para libertar o povo do Egito. E queria que Deus enviasse outra pessoa. Ele deu várias desculpas para não ir. Primeira delas, ele não era ninguém. Eu não tenho autoridade para falar com o faraó. Como que eu vou libertar esse povo de Israel? Deus respondeu dizendo que sua autoridade vinha dele, de Deus. Segunda desculpa, mas eu não sei o nome de Deus. Eu não sabia o nome de Deus. Os israelitas nunca iriam acreditar neles, e se eles não lhes dessem o nome. Deus disse, eu sou. E que os israelitas iriam acreditar sim. Terceiro, já está na terceira desculpa já, hein? Imagina quantas desculpas a gente dá muitas vezes para os chamados que a gente tem na casa de Deus. Eu não tenho provas que o Senhor falou comigo. Eu posso ter inventado essa visão de Deus e o pessoal vai falar que eu inventei isso. Deus lhe deu alguns sinais miraculosos para fazer como prova. Está lá em Êxodo 4, versículo 1. Por último, eu não falo bem. Eu não tenho eloquência. Alguns dizem que ele era gago. A Bíblia não diz que ele era gago, mas... E um líder precisa ser eloquente. Eloquente, o que eu digo é falar bem, se as pessoas não sabem.
Deus lembrou que foi ele que criou a boca e que era para ser o seu poder que Moisés ia falar. Está lá em Êxodo 4, do versículo 10 a 12. Já sem desculpas, Moisés diz: eu não quero ir, Deus, eu não quero ir. Eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa para fazer essa obra, o trabalho. Deus ficou zangado com ele por não confiar, mas disse que seu irmão Arão podia ser seu porta-voz. Então, Moisés decidiu obedecer. Moisés não foi o único e não será o único, e não é o único que se sente capaz para a missão que Deus tinha para ele. É difícil confiar em Deus como vemos todos os nossos defeitos, mas Deus usa pessoas imperfeitas, com limitações, para falar e para salvar vidas. Terceiro ponto dessa mensagem: Deus não está preocupado com o seu físico. Não precisa malhar, fazer academia, correr, nada disso para poder ter um chamado para fazer a obra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Deus não queria saber se Zaqueu era pequeno, se Zaqueu era feio, se Zaqueu tinha algum tipo de deficiência física. Ele só queria que Zaqueu fosse salvo. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não está preocupado com a sua estatura, com o seu físico, com a sua deficiência, com nada disso. Deus está preocupado que você tem um chamado para Ele, dado por Deus. E você tem que trabalhar nisso que Deus te deu, nesse chamado. Não interessa da forma que você está, do jeito que você está, como você está. Vamos lá, outra passagem. E aconteceu que daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Eis, Lucas 5, 17 a 20, tá? Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazer entrar e pô-lo diante dele. De quem era o chamado? De quem era o chamado? Chamada do paralítico? Podia ser? A chamada daqueles dois homens que estavam ali, ajudando aquela pessoa que estava deficiente, a levar elas para vir a Jesus para ser curado. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram o telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E a Bíblia fala muito bem, bota lá no finalzinho do versículo, acho que é no versículo 20, 5, 17, 20, mas acho que é no final do 20, vamos lá. Lucas 5, calma um pouquinho que o meu ajudante lá está aprendizado ainda, gente. Olha bem essa primeira frase que é falado. Vendo-lhes a fé. A fé de quem? Na verdade, dos três, né? Dos dois homens que ajudaram e mais o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem,
estão perdoados os teus pecados. A fé era do paralítico? Não, a fé era dos homens que ajudaram aquele paralítico a estar na casa do Senhor. E de repente o seu chamado é ajudar uma pessoa que não tem condição de estar aqui na igreja, a vir à igreja, a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o chamado que eu tenho preparado para Deus. Eu estou procurando ainda, de repente eu ficar lá atrás mesmo. Mas eu preciso descobrir o meu chamado, e muitas vezes a gente acha que o chamado é pregar aqui na frente, é estar aqui na frente do púlpito, é estar aqui de forma falando a palavra, mas não, de repente o seu chamado é ajudar a pessoa que não tem condição de vir à igreja, de estar aqui, de buscá-la na casa dela e trazê-la aqui para ouvir a palavra. Nós temos irmãos enfermos, nós temos irmãos deficientes, nós temos irmãos que não têm condição de estar aqui hoje, com o pé quebrado, esperando uma operação. De repente o seu chamado é até a casa do seu irmão e orar com ele. Mas a fé é de quem? Do paralítico? É claro que o paralítico queria ser curado. E Jesus ministrava muitos pecados, mas a fé era dos homens que subiram o telhado e desceram com ele para colocar eles lá na frente para ser Jesus curado. Não disse se era parente, não disse se era irmão, não disse se era cunhado, se era sobrinho. A Bíblia não diz isso, só diz que eram dois homens. E muitas vezes a gente fica dando desculpa para não fazer a obra de Deus, para não fazer o trabalho de Deus, para não fazer as coisas que Deus está chamando. Isso aqui não é uma mensagem exortativa, não, gente. Eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu estou aqui para que você medite e dentro do seu interior entenda que você não está sentado nesse banco da igreja à toa. Você não foi chamado para a quinta igreja para vir aqui simplesmente ficar sentado no banco da igreja. Se você está com esse pensamento, você está com o pensamento errado. Jesus não vai chamar ninguém para vir aqui para ficar fazendo coisas bonitinhas aí, sentadinho, bonitinho, e não. Você tem um chamado, precisa descobrir qual é o seu chamado. E eu nem vou contar a história de Davi, porque é muito grande, mas se vocês olharem para Davi, nem a armadura cabia nele. Então pensem nisso. Quarto item. Deus não está preocupado com a sua idade. Viu? Você que está aí dormindo no colo da sua mãe, Deus não está preocupado com a sua idade. Timóteo foi um exemplo de jovem cristão. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã de que era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que começou quando ele era muito novo. Paulo fala sobre isso quando escreve: Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. Mas uma coisa que nós temos que deixar bem claro aqui é que não foi Paulo que escolheu Timóteo. Não foi Paulo que foi lá e falou: não, Timóteo vai ser o escolhido de Deus. Não. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar aquela função foi o próprio Deus. Porque o chamado era de Timóteo. Paulo é o instrumento para que Timóteo fizesse a obra de Deus junto com ele. Paulo sabia disso e, quando aconselhava acerca do ministério, faziam lembrar que existiam profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. Está lá em 1 Timóteo 1, do 18, no 4, 14. Depois vocês pegam lá e dão uma olhadinha. E ele escreveu duas epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele entre os livros da Bíblia, como Atos, 1 Coríntios, Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas hoje enfatizando o seu exemplo como jovem obreiro que a Bíblia descreve. Timóteo, um jovem usado por Deus para a obra dele. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá no Velho Testamento. Joás, rei Joás. Acho que muito poucas pessoas ouviram falar do rei Joás. Mas ele tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era a cidade de Beceba. Enquanto o sacerdote Joada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor.
Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e disse: o rei e Joás, está lá no 2 Crônicas 24, versículo 12. O rei e Joada entregavam dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E esses contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. 7 anos de idade, primeiro o rei mais novo da Bíblia, tá? E ele resolveu reconstruir o templo. Qual é o meu chamado? Será que eu tenho que botar a mão na obra? Será que eu tenho que trabalhar lá embaixo como ajudante de pedreiro, comprar material de construção, levar para lá e para cá? Qual é o meu chamado? 7 anos de idade. Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Bota isso na sua cabeça. Jeremias, aproximadamente antes de 626 a.C., no 13º ano de Josias, Jeremias iniciou seu ministério profético quando ainda possuía cerca de 20 anos de idade. 20 anos de idade. Ah, Dilson, mas você falou um de 7, um de 20 e um que era jovem, que mais ou menos 18, 14, 15 anos, que a gente não sabe direito. Mas eu não sou mais jovem. Tá bom. Lembra de Abraão. Quem aqui tem 100 anos? Acho que nem perto, né? Mais velho aqui deve ser quem? Deixa eu ver. Laerte com uns 65, né? Não? Então tá mais novo que o Silas, então. Tá bom. Ah, esqueci do senhor. Seu Gediel, nosso 80 e quantos, Gediel? 84 anos, aí. Seu Gediel, guerreiro na obra do Senhor, firme na batalha. Parabéns, seu Gediel. Quinto e última parte dessa mensagem. Você não escolhe o caminho que você vai seguir. Você não escolhe o caminho que você vai seguir. Você pode fazer 300 planos na sua vida, 500 planos. Se Deus não estiver à frente, entendeu? Você pode fazer plano de ir para a Inglaterra e não sair de Volta Redonda, né, Vanessa? Você pode fazer planos de ir para algum lugar. Mas se Deus não quiser, filho, não adianta. Ah, mas eu vou chegar em Brasília na hora da janta. Não vai, não. Vai chegar em Brasília de madrugada na hora de dormir já. É Deus que comanda a sua vida. Né, Thales? E veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas 1:2. Prepara aí, meu amiguinho. E veio a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Achou aí? Jonas 1, versículo 2. Calma que meus ajudantes estão aprendendo ainda, gente. E eu peguei eles de surpresa. Mas é essa a mensagem que está lá. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Observe que Deus deu somente uma ordem para Jonas. Uma ordem. Qual é a ordem? Dispõe-te e vai. Deus queria apenas uma coisa de Jonas: disposição. E você tem que ter disposição para trabalhar na obra do Senhor. Você tem que ter disposição, você tem que ter responsabilidade, você tem que fazer o melhor para a obra de Deus. Se dispor a trabalhar na obra do Senhor, muitas vezes não é fácil. É cansativo. Porque Mateus 9,37 fala lá, e olha como eu pego de surpresa, vamos lá, Mateus 9,37, só para saber se vocês estão espertos lá no computador lá. Mateus 9,37. A seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas a gente tem que ter disposição para trabalhar na obra de Deus. E hoje em dia, nós vemos muitos cristãos fracos na fé. Os cristãos não têm mais disposição para fazer a obra de Deus. Os cristãos não têm mais disposição para ouvir a palavra de Deus. Os cristãos não têm mais disposição para semear a palavra de Deus. Nós vemos isso porque nós estávamos até discutindo sobre isso na quinta-feira, sobre a questão da igreja presbiteriana, que nós muitas vezes enchemos o nosso peito e falamos que nós somos direcionados pela palavra, nós somos vocacionados pela palavra, nós entendemos mais da palavra de Deus. Mas qual a disposição que você está tendo para trabalhar na nome de Deus? Porque você marca um evento aqui na igreja, um estudo bíblico, não aparece ninguém. 2, 3 pessoas, mais ou menos. Você marca uma reunião de oração, 300 desculpas para não vir na igreja. Tudo você troca por estar presente na obra de Deus. Trabalhar na obra, nem pensar. Nem pensar. Quando o Tonico passa aquela relação, você já dá tipo uma ojeriza daquela relação. Lá vem o Tonico de novo com aquele negócio lá, que eu tenho que colocar meu nome em alguma coisa para trabalhar lá. Mas, gente, Deus só está pedindo para você disposição. O resto Ele vai te fazer para você, o resto Ele vai te dar. Não é fácil acordar domingo, né, Sueli? 8 horas da manhã, para vir aqui com 9 horas e começar a orar. E começar a orar, interceder para as pessoas da igreja. E tem gente que não vem nem na escola dominical. Tudo é desculpa para você não vir na igreja. E parece que você fica procurando coisas para fazer na hora que você poderia estar ouvindo a palavra de Deus. Volto a falar, não é exortação, é meditação para o seu coração, para você entender que muitas vezes a culpa não é do pastor que está aqui à frente ministrando a palavra, do professor da escola dominical. A culpa é sua mesmo, que não tem disposição para fazer as coisas na obra de Deus. Essa ordem de Deus nos ensina que muitas vezes Deus nos pedirá coisas que não estarão de acordo com os nossos interesses, mas é nessa hora que revelamos se somos servos de verdade. No momento que colocamos à disposição do seu reino, estamos aceitando ser usado da forma que Ele desejar, ainda que nos pareça aos nossos olhos difíceis de realizar ou desconfortável em cumprir. Gente, Deus muitas vezes não vai te chamar para você estar aqui na frente pregando a palavra. E eu venho aqui poucas vezes pregar a palavra. Não que eu não me sinta confortável em pregar a palavra, só que eu acho que eu sou mais útil em outras áreas da igreja. E eu fico tranquilo com essa questão da humildade, de fazer as coisas que Deus tem me chamado. Não estou me enaltecendo, não, só estou dizendo que muitas vezes Deus vai te chamar para passar o pano na igreja ali antes de começar. E isso não é humilhação para ninguém. Muitas vezes Deus vai te chamar para você fazer o cafezinho lá fora, depois do culto. E isso não é humilhação para ninguém. O importante é você estar sendo usado pela obra de Deus. Agora você não pode entrar aqui e sair e como se nada estivesse acontecendo na sua vida. E você achar que você está fazendo a coisa boa para Deus. Não está, gente. E muitas vezes você vai querer ir para os caminhos que Deus vai falar para você, não é aí que eu te quero. Não é aí que você tem que fazer. Não é isso que você tem que fazer. Eu preciso de você aqui nesse lugar, fazendo isso aqui que eu quero que você faça. Mas Deus, isso aqui é humilhante para mim fazer isso. Não é humilhante. Para Deus nada é humilhante. As coisas que nós fazemos para Deus, nada é humilhação. Tudo é glorificar e enaltecer o nome do Senhor. E isso que nós precisamos entender muitas vezes na nossa vida. Tá? O povo do Egito, eles poderiam ter chegado à terra prometida. Isso aqui eu não sei se é verdade, isso aqui é cópia, eu tirei de algum outro estudo. Mas eu não tenho certeza se realmente é esse número de dias. Em 11 dias. Segundo alguns estudiosos. Em 11 dias, eles poderiam ter atravessado a terra prometida, chegado à terra prometida. Atravessaram o deserto e chegado à terra prometida. Se eles seguissem o caminho direto. Mas sabe quanto tempo eles levaram? Não preciso perguntar, né? Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo participa da escola dominical.
sabe que eles levaram 4 anos para chegar na Terra Prometida. Não é isso? Só para testar se vocês estão bem antenados. 40 anos para chegar na Terra Prometida. Imagine, eu podia chegar 11 dias. 11 dias e levou 40 anos. Mas aí você fala assim, mas eles foram castigados por Deus porque eles eram rebeldes. Será mesmo? Será que foi um castigo de Deus por eles serem rebeldes? Ou será que Deus queria transformar aquele povo culturalmente, para que quando eles chegassem à Terra Prometida, eles fossem transformados em todo o seu modo de ser, o modo de pensar e modo de agir? Lembrando que era um povo que era escravo, que estava acostumado a ser submisso e que muitas vezes eles não entendiam o poder de Deus e eles não davam valor ao poder de Deus. Uma cultura não se transforma de um dia para o outro. E eu acredito que aquele povo passou 40 anos no deserto, tanto é que dos que entraram no deserto, 600 mil homens, segundo os historiadores também, a Bíblia não relata somente, conta somente os homens no Antigo Testamento. Então, se você pensar que naquela época o povo procriava que nem água, porque não tinha essas técnicas todas que tem hoje, é entre 1.800.000 a 3 milhões de pessoas que entraram no deserto. É isso mesmo, Laerte. Entre 1.800.000 a 3 milhões de pessoas que entraram no deserto. E somente 2 daqueles que entraram chegaram à Terra Prometida. Todos os outros morreram no deserto. E ali foi se criando uma nova geração no deserto, uma geração casca grossa, uma geração que aguentava o tranco, uma geração que aguentava o rojão, uma geração que aguentava a pauleira para poder entrar na Terra Prometida. Porque eles tinham um propósito na vida deles quando eles chegassem à Terra Prometida. E nós não vamos entrar nesse assunto porque coisa muito grande sobre o propósito que eles tinham. E essa geração que nós temos hoje, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos as nossas práticas diárias, se nós não mudarmos o nosso conceito em relação à criação de filhos, netos, nós não conseguiremos mudar essa geração que está aí hoje. Porque nós temos uma geração fraca, uma geração que não conhece a Bíblia, uma geração que não lê a palavra, uma geração que não ora, uma geração que não está preocupada se Deus vai voltar hoje ou amanhã. E se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não vamos ver uma nova geração fortalecida, porque hoje nós temos uma geração que é tudo acostumada a ter tudo na mão. Tudo na mão. E presta atenção, você que tem filho pequeno. Viu, dona Mônica? Viu, Marcone? Viu, dona Jocilene, lá que o seu neto tinha lá? De vez em quando tem que dizer um nãozinho bem dado, né? Porque senão, de vez em quando, nós vamos criar gerações mais medíocres do que a gente tem hoje em dia. E para mudar essa cultura, viu, dona Meire? Não vai ser de hoje para amanhã, não. É mais de 40 anos. Então, muitas pessoas falam, o povo passou 40 anos no deserto porque eles eram rebeldes. Não é isso. Na minha concepção, aquele povo precisou ser transformado de uma tal maneira que eles precisavam criar novas culturas, novas raízes, e principalmente uma casca muito grossa para poder ver todas as dificuldades que eles viriam depois. Mas qual o denominador comum? E agora nós vamos entrar na aplicação. A aplicação é rápida, não vão demorar muito, tá? Até achei que a mensagem teria ficado muito grande, mas até que não ficou muito, não. Mas qual o denominador em comum em todas as pessoas que eu citei nessa breve mensagem?
Qual o denominador comum de todas eles? Chamado, mas além do chamado, eles tinham uma missão. Alguém falou missão? Missão. Todos eles. Além do chamado, eles tinham uma missão. Por isso que eu falei nos 2 homens que levaram o paralítico. Não falei no paralítico. Porque a missão era dos 2 homens que levaram o paralítico. A missão não era do paralítico. Todos tinham uma missão. E eles não foram escolhidos sem um propósito no reino de Deus. Se você está sentado nesse banco e se você se considera cristão verdadeiro, bote na sua cabeça. Você tem uma missão no reino de Deus. Qual é a missão? Não sei. Você tem que botar seus joelhos no chão, tem que orar e pedir a Deus para direcionar você em qual é a sua missão. E você tem um propósito. E esse propósito, não sou eu que vou falar para você. Não adianta você falar para você, Silas, ora para mim e me diz qual é o meu propósito. É você com Deus. Entendeu? E quando Deus quer abençoar, Ele o faz sem ter que dar explicação nenhuma. Quando Deus quer usar alguém para cumprir algum dos seus propósitos ou para uma missão, não há nada nem ninguém que possa resistir ou mesmo impedir. Deus não olhou para as suas limitações, mas para o que poderiam ser. Eles tinham um passado que lhes trazia vergonha, mas Deus lhe deu um futuro notável. O que me faz repetir que minhas limitações, minhas dificuldades e o meu passado não são um problema para Deus. Se Abraão era velho demais, se Isaac era sonhador demais, se Jacó era trapaceiro, se Moisés era gago, se Gideão tinha medo, se Sansão era mulherengo, se Raabe era prostituta, se Jeremias era jovem demais, se Davi foi adulto e assassino, se Isaías tinha lábios impuros e pregou nu, se Jonas fugiu de Deus, se Noemi era viúva e desamparada, se Jó perdeu tudo o que tinha, se João Batista era esquisito, se Pedro negou a Cristo, se os discípulos duvidaram da ressurreição, se Marta se preocupava demais, se Maria Madalena tinha sido possuída e prostituta, se a mulher samaritana tinha se divorciado muitas vezes, se Zaqueu era pequeno e feio, se Timóteo tinha doença, se Paulo já tinha matado o crente, se Lázaro já tinha sido morto, como é que você tem coragem de dar alguma desculpa para Deus não te usar? Então, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, não faça como Moisés. Não fique arranjando desculpa para as coisas que Deus tem te chamado. Não fique com medo quando Deus te chamar. Se Deus te chama, Ele te capacita. É claro que a capacitação não vem assim, no estalar de dedos. Você vai aprendendo. Ninguém sobe aqui no púlpito e vai falar assim, o Espírito Santo vai falar comigo aqui agora e que a perna não treme. O pastor pode até já levar isso de boa, mas todos que vão estar aqui na frente, a perna treme. Mas o que a gente não pode fazer é fugir das coisas que Deus tem nos chamado. Porque vidas precisam ser salvas, vidas precisam ser amparadas, pessoas doentes precisam estar presentes na casa de Deus. Se vocês prestarem atenção, as 2 últimas reuniões de orações que nós fizemos, foi uma na casa da Rosinha, que está com dificuldade para vir na igreja, está doida para vir na igreja, mas não tem condição. E a próxima vai ser na casa da Maria Eugênia, que também passou por um problema sério de AVC, e também nós vamos até ela, para poder orar com ela. Se ela não pode vir na igreja, a gente vai até a casa deles. Entendeu? E as pessoas sentem a vontade da igreja estar perto de nós. Okay, qual é a desculpa que você continua dando para não fazer a obra de Deus? Qual é a desculpa que você continua dando para não ser usado por Deus? Não pense que é fácil para nós que estamos aqui na frente falando. Né, Sueli? A perna treme, a mão vacila, dá uma dorzinha de estômago aqui de vez em quando. Mas não é só pregar aqui no que você trabalha, que precisa. Nós temos N coisas que precisam ser feitas na obra de Deus. Mas o mais importante, nós precisamos buscar as vidas que estão lá fora. As vidas que alguma vez estiveram aqui dentro e hoje estão lá fora.
as vidas de pessoas que não ouviram o Evangelho e precisam ouvir o Evangelho de Deus. E nós precisamos ser transformadores na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Amém?